engenheiro, o meu diploma de arquiteto, o meu diploma de médico, o meu diploma de advogado, se o meu saber adquirido na vida e na escola não estiver a serviço das outras pessoas. É evidente que isso nos dá orgulho. O meu trabalho, aquilo que eu opero no dia a dia está a serviço de alguém. Porque se estiver única e exclusivamente a serviço da acumulação de riqueza no meu bolso, e se todo mundo pensar assim, nós estamos a caminho da barbárie. Porque a barbárie pressupõe você encarar como banal a convivência com pessoas que estão morrendo de fome do seu lado. Nós queremos conviver e tratar como banal a existência ao nosso lado de pessoas. A gente não pode. Eu gosto de ir no Gendai, claro que eu gosto de Gendai. Pena eu não estava lá no dia que vaiaram o prefeito. Mas é duro a gente ir ao Gendai, e quando sai do Gendai a gente vê do lado de fora pessoas que não comeram nada o dia inteiro, estão mendigando um pedaço de resto da nossa comida. A gente é feliz assim? Eu quero ser feliz, eu quero poder comer no Gendai. Até entendo que a maioria de... Eu, por exemplo, não posso comer todo dia lá. Mas eu entendo até que tem pessoas que ganham muito bem que podem comer todo dia lá. Eu até entendo que todos poderiam, pelo menos uma vez ou outra, diminuindo o nível de pobreza, uma vez ou outra comer alguma coisa no Gendai para saber qual é o gostinho. Agora é dose. Você não poder viver a sua vida plenamente feliz, porque você é cercado de infelicidade por todo lado. Mas na Constituição Civil, eles dizem que a atividade econômica, para fechar e a gente começar a bater um bate-papo, eles dizem que a atividade econômica da Constituição Civil é uma das mais importantes de Niterói. É verdade. É verdade. Mas eu depois ajudo a vocês, via Facebook, via outros meios, eu ajudo a vocês a olhar o orçamento da cidade de Niterói e descobrir quais são os impostos que a cidade de Niterói ganha, recebe no cofre do Tesouro, como consequência da atividade econômica de construção de prédios. Quais são os impostos? IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, que a gente paga tendo uma casa, ou tendo no lugar da nossa casa 80 apartamentos, você multiplica substancialmente a arrecadação com o IPTU. Qual é o outro? Imposto de transmissão de bens intervivos, ITBI. E menos um pouco o ISS associado à Constituição Civil. Esses são os três impostos, basicamente IPTU e ITBI. Se a gente pegar a arrecadação do IPTU e a arrecadação do ITBI e somar esta arrecadação, e é isso que uma boa parte da população reclama, não dá para sustentar um mínimo de obras estruturais que a cidade precisa ter. Não dá para fazer. Então, quem está ganhando com a construção de prédios um atrás do outro, que além de entupir a nossa cidade, acrescentam ou aumentam enormemente o estresse no dia a dia da vida das pessoas? Só quem está construindo e vendendo. Porque se o que eu arrecado com o IPTU e com o ITBI não é suficiente para eu pagar as obras de infraestrutura que garantem uma vida melhor para mim, de que vale eu ter tanta construção? É melhor manter do jeito que está. E as minhas necessidades estruturais de obras ficam bem menores. Se você analisar esses recursos, você vai ficar abismado. Agora, por que não sobra dinheiro em Niterói? Vocês sabem quantas secretarias regionais existem no governo municipal e quanto elas gastam por ano? O Jorge, numa entrevista que ele deu no dia desse domingo, eu até li toda para ver se tinha alguma coisa relevante. Tem que ter cuidado, porque ao ler você pode chorar de emoção. Porque ele disse que esse governo atual dele é muito ruim, porque ele foi surpreendido pelas chuvas de abril. Ora, isso pode ser verdade, sim, porque um governante, ele é um farsante. Ele esticou o feriado dele em Búzios, não queria nem saber de chuva, e foi trazido de lá por um helicóptero de uma universidade de Niterói, que ele estava querendo esticar mais ainda. Enquanto depois não sabe que o Eduardo Paes se dá bem no Rio. O Eduardo Paes estava lá cheio de olheiro, de bota no meio da chuva, fiquem em casa, não saiam, cuidado, etc. O Jorge estava tomando Coca-Cola em Búzios.
Pois bem, uma crise e uma chuva e com mortes em especial abala o governo? Sinceramente eu acho que abala. Só que você, para dizer e afirmar, como ele afirma no dia e está afirmando em todos os lugares onde ele paga para sair entrevista dele, que é nitidamente matéria paga, isso seria verdade se ele tivesse que desviar uma quantidade enorme de recursos do Tesouro Municipal para quê? Para aluguel social dos desabrigados, não é? Quem pagou o aluguel social dos desabrigados? Cabral. O governo do Estado, com a ajuda do governo federal. Ele aqui está dizendo que ele conseguiu abrigar pessoas em apartamentos, Várzea das Moças. Esses apartamentos eram do plano de arrendamento residencial do governo Godofredo. As pessoas que compraram pelo PAR, que é o Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica do governo Godofredo, levaram um trambique, porque em nome dos desabrigados deram uma rasteira em quem comprou na Caixa e demagogicamente ele entrega algo que era para os outros, entrega para alguns poucos desabrigados. Então não foi ele que fez nada, ele não desviou recursos do Tesouro Municipal para a construção daquelas casas. Aquelas casas foram construídas com recursos da Caixa para quem entrou no plano de arrendamento residencial. Então ele não pagou aluguel social. Contenção das encostas danificadas na cidade. Todas as placas, de onde vem o dinheiro? Estado. Governo do Estado. Então, onde é que 1 bilhão e 500 milhões do orçamento de 2011 foram? 2010. Oficialmente, de maneira escritural, contábil, do 1 bilhão e 500 milhões, Niterói tem em torno de 100 milhões para investimento. Investimento, aquilo que é obra. Isso não é nada para as necessidades que se acumulam, ainda mais se você não faz nada ao longo do tempo. As nossas necessidades vão crescendo. Só que de secretaria regional, onde ele emprega os parentes e amigos dos vereadores que sustentam o governo dele, ele gasta por ano 47 milhões, pessoal. E é por isso que ele tem uma Câmara subserviente, que vota tudo que ele quer, que não questiona absolutamente nada, a não ser pela voz de 3 ou 4, dependendo do assunto que está em discussão. Agora nem tem 3 ou 4, porque o Leonardo saiu de lá, né? É Renatinho, Valdec. Renatinho, Se eu não falar que Renatinho faz isso, ele me bate. Ele tem que dizer que ele está lá o tempo todo batendo no joia. E tá. Enche o saco. Mas é quem? Os mesmos sempre. Não tem nenhum questionamento. E o pior que a hipocrisia nessa cidade, dois agentes políticos, não tem tamanho. Vamos falar de um menino que eu conheci muito pequeno, chamado Rodrigo Neves. Em 2001, quando nós estávamos discutindo o plano urbanístico regional dos bairros da Orla da Bahia, e posteriormente o plano urbanístico regional da região oceânica, nós não conseguimos emplacar a maior parte das questões que o movimento social e comunitário queria. Tivemos algumas vitórias, mas não conseguimos emplacar tudo. Aliás, perdemos a maioria das questões que nós queríamos. Na Orla da Bahia, por exemplo, com uma penada, eles pegaram toda a área do clube da Hípica, onde o pessoal, lembra, praticava lá hipismo. De uma penada, aquilo que pertencia ao bairro de São Francisco passou a pertencer ao bairro de Chalitas. Por quê? Porque em São Francisco o gabarito era 4 andares, em Chalitas era 7. Então, uma vez, quando eu perguntei para o Bruno, que tal você ser vereador, prefeito? Eu não preciso, eu tenho a quantidade de vereadores suficiente para fazer a lei do jeito que eu quero. E ele disse isso na frente de todo mundo na Câmara de Vereadores. Eu tenho vereador suficiente para fazer a lei que eu quero. E gozar com a cara da maior parte dos vereadores, não é que façam oposição não, que discutam com o movimento social e com a comunidade o que é melhor para a cidade. Eles não querem, eles querem resolver as coisas entre eles. Nós fizemos, para fechar, nós fizemos uma emenda em relação à Estrada Frois, em que a gente limitava, caso naquela Casa dos Ingleses, que era da antiga companhia ferroviária, caso houvesse loteamento, eles ficariam limitados a um gabarito de 9,70 metros e, em caso de loteamento, 10% do terreno
de 50 e poucos mil metros quadrados, o que significaria 10%, 5 mil metros quadrados, seria doado ao município, como em todos os condomínios aqui tem, e na visão de alguns poucos românticos, que eram os românticos? O barbudo Paulo Eduardo, que naquela época tinha menos cabelo branco, GG e Alaô. O resto tudo votou a favor. Tá? E depois o Conte vai lá e dá um golpe, falda o processo legislativo, inventa uma corrigenda e pula de 9,70 para 14,70 metros e rouba do povo de Niterói 5 mil metros quadrados para fazer um mirante no final da praia de Caraí. Esses são os governantes que pensam que a população não tem memória. Como é que votou Rodrigo naquele plano urbanístico regional que entupiu 10 anos depois a cidade do jeito que a gente está vendo? Votou a favor de tudo. Quando o Godofredo mandou em 2003 para a Câmara um projeto autorizando fazer o supermercado na entrada da ponte, que era Pão de Açúcar e agora virou Guanabara, eu perdi a voz de gritar que era uma irresponsabilidade, uma insanidade, autorizar a construção na entrada da cidade, na boca da ponte, de um supermercado do porte do Guanabara. Quem votou contra? Eu, GG e Alaô. Renatinho não era vereador, senão teria votado contra. Quem votou a favor? Todo mundo, inclusive o Rodrigo. Aí quando dá a crise da bagunça, diz assim, a cidade está sem gestão. Mas como sem gestão? Como é que você votou lá atrás? Quando nós dizíamos que isso ia acontecer. Então, na realidade, nós estamos hoje numa situação, e eu vou fechar com essa colocação, para a gente poder